Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PP Gente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E como você já deve saber, toda semana a gente traz alguém aqui bem bacana para discutir sobre educação e tecnologia, ou, sei lá, tecnologia e educação. E hoje estamos aqui com a minha aluna, Sharon Mendes, aluna do nosso mestrado. E aí, Sharon, tudo bom aí? Tudo certo, obrigada pelo convite, professor. É uma honra estar aqui e participar desse programa, né? Sim, a honra é toda nossa. E assim, a primeira coisa que eu faço questão de fazer nesse programa é pedir para o apresentado que se apresente. Mas assim, como eu sempre falo, os alunos nos veem como pessoas que já nasceram prontas, Uhum, né? Eu já nasci pós-doutor. uhum. E isso é uma mentira, né? Eu sofri vários perrengues e quebrei a cara várias vezes e professor me reclamou com as coisas que eu tinha feito com razão e fiz um monte de besteira e tal. Então a coisa que eu sempre peço para as pessoas que vêm até aqui é contar a sua trajetória. Tá. Então você estava lá no ensino médio e Eu vou demorar um pouquinho para contar a toda essa ideia é história, hein? essa. A ideia é essa. Tá bom. Demore. Tá bom, vamos lá. Estava no ensino médio e participava do grupo escoteiro. Uia. Exato. Sempre fui apaixonada por aventura, pela natureza, e o meu professor de geografia na época me incentivou muito a mudar a minha escolha ali para o curso de graduação que eu ia fazer, porque até então eu estava convicta de que seria odonto. Uhum. Né? A tradicional, né? Se não era odonto, engenharia, medicina, tava ali. E ele começou a me trazer várias matérias sobre preservação, sobre meio ambiente, enfim, tudo mais. E eu vi que realmente aquilo mexia comigo de uma maneira diferente. Não era, né, aquela possível graduação que seria para ganhar dinheiro ali, né? Uhum. Então, teria um propósito a mais. Então, a minha graduação foi em biologia. E enquanto eu estava na faculdade, eu fazia estágio dentro do laboratório de anatomia, então eu passava o dia inteiro ali. Não sei se você já entrou no laboratório de anatomia. Da Federal aqui? Não, da PUC. Não, eu fui no da Federal porque minha melhor amiga é bióloga. Eu fui lá no mestrado com ela e tal. Você nunca entrou no da Federal aqui? Não. Tá, é porque ele é um panóptico. A estrutura do Foucault, é sério, é pra ser uma prisão aquele lugar. Ele é Caramba. redondo, daí tem todas as salas lá e no meio tem um centro onde tem uma outra sala, ou seja, é para os carcereiros olharem os encarcerados. Entendi. Bem poético, né? Não é? Ainda bem que eu não fiz lá, então, porque ia ser Não, mas é bem legal. Bem legal. Eu imagino. Mas como eu passava o dia inteiro ali, eu acabava assistindo várias aulas também, e eu senti que eu comecei a ficar muito fria com relação à vida, ao ser humano, né? Então, estudando biologia, evolução das coisas, darwinismo e tal, o dia inteiro no laboratório de anatomia, separando peças, e o que são as peças, né? É o braço de alguém, é a perna de alguém e... São os pedaços de alguém, né? Exato, de pessoas, né? E eu estava perdendo o sentido, né, ao ver tudo aquilo e participar daquilo todos os dias. Então, eu fui para artes cênicas também. Então, durante a graduação, eu fiz a bio e fiz artes cênicas para resgatar esse lado um pouco mais humano, né? E no último período da artes cênicas, me formei em biologia. No último período da artes cênicas, nós tivemos uma grande ideia revolucionária, todos os jovens daquela sala, trancamos todos o curso e fomos montar uma companhia. Claro. A gente foi inventar a roda, né? A revolucionar. juventude. A juventude maravilhosa. E a companhia durou 2 meses, cada um foi para um lado e fiquei sem o diploma. Perceberam que não ia dar pra ganhar muito dinheiro com a companhia de teatro. Pois é, vários jovens universitários não sabiam nós não sabíamos nem como, né? É porque tem uma questão, porque eu também fiz isso, só que o meu era uma banda, né? Uma banda de heavy metal. A gente não faz ideia do business. A gente só faz ideia da arte. Só. E a arte por si só, infelizmente, dói de falar isso, mas a arte por si só, ela não sobrevive. Não. Você precisa ter alguém do business. Tem que ter alguém bom, como o Brian Epstein para os Beatles, por exemplo. É um empresário que gerencia a parada. Sem isso, a gente só fica na arte, e a arte por si só, infelizmente, não dá camisa para ninguém. Não. Precisa de alguém com a metodologia ali, estratégia, né? Isso. E faltou.
faltou para os 10, 12 alunos ali que Mas eu entendo o sonho, entendo porque bom. fiz igual. Ufa, não tô sozinha nessa. É. Bom, e por ter trabalhado ali com as duas coisas, acabei optando por continuar trabalhando com as artes, porque na época era o que dava mais dinheiro também, né? Então, eu trabalhei com publicidade, primeiro, produção teatral, produção de cenário, figurino, atuando também nas peças. E depois eu fui para o mercado publicitário, porque uma coisa puxava a outra ali. Aqui em Curitiba são áreas bem próximas, então todo mundo acaba se conhecendo. Fui para o mercado publicitário, fiquei ali um bom tempo, passei por alguns setores, preparação de elenco. Que mais? Assistente de direção, fiquei 7 anos como assistente de direção, que foi onde eu conheci o meu ex-marido, pai da minha filha, e a gente trabalhava junto. Então, eu caminhei por várias áreas completamente diferentes, né? E me divorciei, e quando eu me vi com a minha filha num mercado de trabalho que é instável e não tem uma rotina, né? Então, é fechamento por job e tudo mais. Rotina é um problema quando você tem uma criança. Exato. Mais do que a grana, eu acho. Exato. Eu também não posso afirmar porque eu nunca trabalhei dessa forma, mas Sim. me parece que quando você tem uma criança que tem que ir para a escola todo dia, você não ter rotina... E eu me lembro que eu já tentei trabalhar no mercado publicitário durante uns 3 meses, daí depois me ofereceram uma vaga na faculdade, daí eu larguei mão, mas era uma coisa, de hoje para amanhã, vira à noite. Sim, exato. Não dá pra fazer isso com uma criança pequena. Né? Eu até tentei levar ela pro set, pequenininha, com 6 meses, mas não tem estrutura, é impossível, né? E é uma não correria dá. gigantesca. E faz mal pra criança, né? Exato. Vamos combinar. Exato, muito. É. Então, era o horário dela, né, mamar, de trocar fralda, e não podia, porque o bicho estava pegando fogo no set, tinha que estar presente, então não tinha como, né? Então, fui pro empreendedorismo. Olha a jornada, né? Na marra. Viravolta. O empreendedorismo na marra. Claro, porque ali eu tinha a rotina que eu precisava e uma flexibilidade para cuidar dela também, né? Então, foi por isso que eu fui pro mercado empreendedor. Mas, mesmo no mercado empreendedor, aquela coraçãozinho batendo ali, aquela insatisfação, por mais que estivesse tudo bem, tudo resolvido, da Bio, lá atrás, né? E voltei, então, para o mercado corporativo, onde eu consegui unir vários elementos e várias habilidades que até então eram Estavam isolados. dispersos. Exato. Até tem uma palestra do Steve Jobs, não sei se você chegou a ver, bem antiga. Mesmo porque ele tá morto faz um tempo, né? Dele ministrando essa palestra para um universitário, se eu não me engano, é uma formatura, onde ele fala da jornada dele e desses pontos desconexos que surgiu ali a Apple. A Apple, exato. Então, foi assim, mais ou menos, que aconteceu comigo. Quando eu migrei para o corporativo, o conhecimento da bio, de neurociência já, porque eu já tinha essa bagagem, unido a todo o know-how ali de dinâmica de set, eu fui para uma empresa, uma startup de educação corporativa, onde traduziam todos os manuais ali, a gente fazia essa tradução através de videoaula e material didático. Onde eu já tinha essa bagagem também. Então, eu acabei cuidando de algumas coisas ali dentro da empresa. E foi ótimo, foi maravilhoso. Você fazia tipo uma transposição do material. Exato. Cuidava de estratégias também ali, transposição do material, dinâmica de set, então acompanhava as filmagens, fazia um pouquinho de tudo dentro da empresa, né? E estava tudo certo, tudo ok, e aconteceram 3 pontos na minha vida nesse período que foram, assim, cruciais, que me levaram até o mestrado. O primeiro deles foi, cheguei em casa, aquela rotina acelerada, peguei minha filha na escola, né? Você é uma pessoa bem acelerada, né? Só? Opa! Tá. Vou refletir sobre isso. É que eu gosto, sabe? Eu acho uma baita sacanagem. A gente só tem uma vida, pelo menos por enquanto, né? Depende da crença de cada pessoa, mas o que eu tenho em mãos agora é esse momento, então... Você é o tipo da pessoa que fala que vai deixar pra dormir quando morrer. Exato. Isso, Eu durmo o necessário, né? Isso, porque dormir é essencial também, né? Claro. Mas só porque é essencial, porque se não fosse... Se não fosse, eu acho que não ia dormir, não. Tá. Mas desculpa, eu te cortei totalmente. Não, imagina, tá tudo certo. E onde estava, tá. Então,
ali naquela rotina acelerada, eu moro sozinha com a minha filha, peguei ela na escola, né, janta, tudo ali certinho. E eu, Laurinha, fica assistindo TV um pouquinho que a mamãe vai responder um e-mail. E nesse um e-mail vem 2, 3, 4, o que ficou pendente do dia, e assim foi embora. E ela veio, mamãe, a gente pode cozinhar hoje? Eu falei, cozinhar, meu Deus do céu, né? Bagunça, sujeira, não rola. Eu vou ter que limpar depois. Exato. Porque ela vai sujar, mas não vai limpar. Exato. E se for limpar, vai fazer mais sujeira do que tinha feito antes. Então, e ela gosta, né, de cozinhar e fazer bolo e farinha. Já imaginei, né, farinha voando para todo lado. E a gente tem 2 gatas, as gatas passando. Não, fica aí na TV, fica na TV um pouquinho, que a mamãe tá quase terminando aqui. E foi. Aí ela voltou. Leonina, né? Leonina tem não entendo muito de signo, mas ela é desse jeito, assim, bem determinada. Então, ela voltou e, mamãe, vamos lá, agora, cozinhar? Aí eu olhei no relógio, falei, Jesus, já tinham passado mais de 4 horas, assim. Então, eu fiquei ali naquela rotina de trabalho e imersa no computador e ela ficou sozinha assistindo TV. Aí eu falei, beleza, vamos fazer uma gelatina então, né? Criança insistente. Gelatina é bom. Demora pra fazer. Demora 3 minutos ali no micro-ondas, misturou, fechou e cozinhar, a que alternativa é bom era miojo, né? Que também é igual. Exatamente. Ou pipoca. Ou pipoca. O que eu fazia bastante também, né? Aí eu coloquei, né, a Laurinha pra dormir e quando eu tava fechando a porta do quartinho dela, ela veio e me abraçou. E sabe aquele abraço, assim, sentido, né, profundo. E ela falou, mamãe, obrigada, porque fazia muito tempo que eu esperava por isso. E aquele muito tempo, eu não sei quanto tempo era. Umas 4 horas. Acho que um pouco mais devido à rotina, deveriam ser dias, tá. né, nesse muito tempo. E ali eu comecei a ficar um pouco mais atenta com relação à minha relação com ela e também à nossa rotina de tempo de tela, né. Num outro momento, a gente estava fazendo uma festinha do pijama com as crianças lá em casa e as meninas que têm a idade da minha filha, hoje ela tem 9, elas tinham na época ali uns 6, 7 anos, todas elas já tinham celular, a Laura não. E elas chegam lá em casa e já deixam o celular na bancada porque sabem que eu não gosto que fique mexendo, até porque se uma pega, vira um zumbi em volta, né? Sim, a brincadeira sim. E é ali. Então, as meninas deixaram o celular e foram brincar na hora da janta ali, de comer uma pizza. O celular de uma delas tocou e ela foi atender. E eu vi que ela ficou constrangida. E ela não quis falar o que era. Mas ela ficou muito constrangida. Eu falei, tem coisa errada nisso, né? Então, eu distraí as outras crianças e chamei ela para conversar. Falei, né, o que está acontecendo? Pode confiar na tia e tal. E ali ela me mostrou que faziam 3 meses que ela estava recebendo conteúdo pornográfico pesado de uma pessoa que supostamente era um amiguinho da sala dela. Supostamente. Porque olhando as mensagens naquela rolagem corridinha, não dava para notar muita coisa. E a mãe dela é uma mãe cuidadosa, que cuida e olha o celular dela, tem os aplicativos de controle e tudo, mas é difícil monitorar com tanta atenção. Até porque se fosse para ficar monitorando, a gente não deixava a criança no telefone, né? Ia fazer outra coisa com ela. E ali, olhando a mensagem detalhadamente, dava para perceber que era um personagem construído em cima das respostas que ela dava. Sim. Aquilo me assustou demais. Não tem sensação pior no mundo do que se sentir invadido e incapaz. E sabendo que a sua filha está em perigo, né? Exato. Eu sei que não era sua filha, era menina, mas enfim. Se ela tá, sua filha também tá. Exato. E ter essa sensação, sabe, de ter um pedófilo jantando na minha mesa, porque foi isso que eu senti. Sim. E eu fiquei desesperada. Ali a gente tomou as devidas, né, providências, conversei com a mãe dela, ela fez BO, enfim. Mas eu comecei a estudar um pouco mais, porque isso me incomodou demais. Então, até que ponto as crianças estão seguras dentro de casa? Porque a sensação que a gente tem é essa, né? Tá em casa, tá quietinho, não tá fazendo bagunça. É isso que a Twenge fala, rua, né? Exato. Não tá fazendo bagunça, não tá na rua, tá aqui. E ali
eu fui aprofundando os meus estudos e eu fiquei extremamente chocada com tudo que está acontecendo embaixo do nosso nariz e a gente não está vendo. Então, eu saí da empresa onde eu estava trabalhando e comecei a estudar muito. Só que quando eu trato desse assunto com as famílias, eu sinto duas resistências. Uma delas é suicídio, depressão e pedofilia. É esse o fim da ladeira que o excesso de tecnologia está trazendo para a gente e para os nossos filhos. Quando eu começo este assunto, ele é muito denso, é muito pesado. E nós, enquanto pais, temos essa sensação, essa responsabilidade, que é nossa, óbvio, mas se eu me manter na ignorância, tá tudo certo. Então, eu prefiro não saber, porque aí eu não sou tão responsável assim. Se eu não souber, não tenho que agir sobre. Exato. Então, essa é uma das resistências bem grandes. E a outra é quando se fala disso, né, num lugar maior, enfim, dentro de palestras, tudo é um assunto que incomoda, porque nos coloca em alerta. E, fisiologicamente falando, né, nós tendemos a lutar, correr ou paralisar diante desses assuntos. Então, eu sinto uma paralisia e uma fuga muito grande. Só que são assuntos difíceis que nós precisamos falar e com urgência, porque ele está acontecendo agora. E boa parte das mães e pais falam, não, mas eu converso sempre com meu filho. Exato. Não conversa. Né? Que tipo de conversa é também? Porque a gente ainda tem muito tabu para falar de tudo isso, né? E quando a gente trata de pedofilia, a gente entra também numa outra vertente paralela, que é o conteúdo pornográfico que está disponível de um modo, gente, absurdo. Absurdo, e só muito você fácil. clicar. Não tem filtro nenhum. E, meu filho só assiste YouTube Kids. Desculpa, amiguinho, tem conteúdo pornográfico lá. Sim. E em vários outros lugares também, que são destinados... Supostamente. Para as crianças. Então, até que ponto você conversa de fato com o seu filho? Que tipo de conversa você está tendo? Porque se ele teve um contato próximo com esse tipo de conteúdo e não foi explicado de uma maneira correta, onde não hajam mais dúvidas na cabecinha da criança, ele vai procurar a resposta. E se não for com os pais, vai ser com o Google, com o YouTube. E vai achar. A pior resposta possível. E essa resposta condiz com o que você, pai, quer passar de valor para o seu filho? Né? Então, e tem umas outras questões também que para mim são muito importantes. Eu falei isso na última palestra que eu fui dar, né? Na Secretaria de Saúde de Curitiba. Que assim, as pessoas fumavam na década de 70, porque na década de 50... elas viram seus pais fumando. E na década de 50 elas fumavam porque na década de 30 elas viam seus pais fumando. Aí hoje você fala pro seu filho, não use celular, mas você tá o tempo inteiro ali. Não adianta. Não vai adiantar, né? Aí você pode argumentar, não, eu tô trabalhando. E de fato algumas vezes está, mas outras não. Você tá ali rolando o Instagram, seu filho percebe, ele não é trouxa. Ele só é criança, mas ele não é burro. Exato. Aí como é que você vai dizer, não use se o papai usa? Né? Como é que você vai dizer? E isso tem milhões de estudos, talvez você saiba mais do que eu. Boa parte das pessoas que são que tem vício em álcool, tinha alguém na família que tinha, muito próximo. Sim. Então, em parte, pode ser genético, mas em parte é o olhar. Eu tô vendo meu pai bebendo, eu tô vendo minha mãe bebendo, então eu vou beber também. Eu vou beber pra esquecer. Aí a criança, opa... Vou beber pra comemorar. Opa. Eu vou beber porque a minha vida tá horrível. Opa. Vou beber porque a minha vida tá maravilhosa. Vou beber porque eu tô com amigo. Vou beber porque eu tô sozinho. E a criança vai aprendendo isso. Exato. E quando ela chega mais velha, ela vira alcoólatra. E ninguém sabe explicar o porquê, de onde veio. Da onde será? Né? Com a tela é a mesma coisa, né? E nós estamos nessa era da produtividade, né? Precisa entregar. Já diria o Bill Schuller. Exato. E esse livro dele é fantástico, né? A Sociedade do Cansaço, ele fala muito disso, de produzir e entregar. Né? Todos falam. Todos os livros dele ele tem uma ideia central o que ele tem para dizer é que a gente vive numa sociedade da performance. Tudo é performance. Eu tenho que ser melhor, mais rápido...
mais para alguém ganhar dinheiro, que não sou eu. Exato. Né? Isso em qualquer área do conhecimento, qualquer área. E fora a outra questão, que é a da libertinagem também, né? Sim. Que ele trata também. Mas voltando para as crianças e o telefone, como elas aprendem muito por assimilação, Sim. por observação. Nessa sociedade da produtividade, da performance, muitas vezes os pais podem estar, de fato, trabalhando. E ali eu encontrei, nas minhas pesquisas, eu encontrei um artigo que falava sobre as chances do vício comportamental de uso de smartphone em pais divorciados. Então, a criança mora com um dos provedores só, e esse provedor tem que dar conta de tudo. Então, a criança tende a passar mais tempo nas telas porque o provedor está trabalhando. Sim, né? sim. Tá cuidando da casa, das finanças, enfim. E o vício comportamental, ele é muito difícil de ser tratado, né? Aquela pesquisadora de Harvard, que tem um nome com S, Sheila alguma coisa. Agora eu esqueci. Shoshana Zuboff? Acho que é. Ela fez a ideia da era do capitalismo de vigilância. Isso. É essa? Exato. Obrigada. Ela, num dos livros dela, ela trata disso também, né? De que o vício comportamental do celular em si, do smartphone, ele é muito difícil de ser tratado. Aí, fazendo um paralelo no Irresistível, o Adam Altern, ele conta, né, como os guerrilheiros da época da Guerra do Vietnã, eles voltaram para os Estados Unidos, os americanos voltaram para os Estados Unidos e eles eram viciados ali em heroína, né? Não era do Vietnã, da guerra. Era na Primeira Guerra. Era pior. Da Primeira Guerra ou do Vietnã? Porque ele fala... Não, ele pode falar do Vietnã também, mas a Primeira Guerra que os caras se viciaram em heroína, né? Tá. Por causa da morfina. Exato. Esse ele traz do Vietnã, mas deve a mesma coisa. A mesma coisa, né? E 95% dos soldados deixaram de ser viciados. É verdade. O dele é do Vietnã. Quem que falou da Primeira Guerra, então? Tudo bem, isso não vem ao caso aqui para o programa. Continue. Tá bom. Às vezes a gente acha que tá num bar, né? Vai, continue. Mas o princípio é o mesmo também, claro. Né? E 95%, então, desses soldados deixaram de ser viciados. Mas, pô, é uma droga pesada, né? Heroína, né? Porque a ideia, só para explicar para quem tá vendo agora, a ideia é que o cara se machucava. Qualquer ferimento, tipo, o cara cortava um dedo ou amputava o braço, os caras davam morfina, porque só tinha morfina lá. Quando o cara volta pra civilização, né, fora da guerra, não existe morfina para vender. Porque só com licença médica. O que é mais perto? Heroína. Daí o cara se vicia em heroína. Daí que tem os tocadores de jazz, os músicos de jazz, todos viciados em heroína. Porque todos tinham ido para a Primeira Guerra. Uou. Aí os caras eram viciados em heroína por causa disso. Daí esse do Alder White, não. Tá, que Adam seja. Alter. Adam Alter. É que eu já tava falando em drogas, você lembra do cara do... Associa outra coisa. Isso, daquele do seriado lá. Ele vai falar que o pessoal, quando volta do Vietnã, eles ficam viciados, eles voltam viciados, mas eles não têm onde comprar, né? Que daí o vício em heroína tá muito mais difícil de se obter a droga. E daí eles param de ser viciados. Param. E os cientistas ficaram muito intrigados ao ver esse estudo, né? Pô, 20 não, 95% deixou. É muito, né? É muita coisa, mas como assim? Então, eles foram estudar mais a fundo para entender esse tipo de vício. E eles perceberam, então, constataram que era um vício comportamental. Se o soldado voltasse para aquela realidade onde ele estava, né, naquela situação delicada de guerra, ele voltava a se viciar. Mas dentro da civilização, isso deixava de acontecer. E quando a gente trata de vício comportamental, agora com os smartphones, como que a gente trata isso? Porque nós trabalhamos, nós nos comunicamos, nós pagamos conta, nos divertimos, fotografamos. Então, ele está aqui, parece uma peça do nosso corpo já, né? Está grudada o tempo inteiro. Como que trata isso? Porque mudar esse ambiente é muito complicado. Logo, temos que prevenir.
E como a gente faz essa prevenção? Então tem uma coisa, só para lembrar, quando o cara fala dos músicos de jazz, é a História Social do Jazz, do Eric Hobsbawm. É esse livro que eu confundi com o do Adam Alter. Adam Alter. Nome difícil, horroroso, é trava-língua, né? É, trava-língua. Então, isso é a História Social do Jazz do Hobsbawm. E tem uma outra coisa também, né? Uma garrafa de cachaça, eu posso jogar no lixo. Eu posso jogar na pia. Eu posso pegar toda a heroína que o cara tem e jogar fora. O celular não posso. E eu não posso mesmo. Eu não posso chegar aqui, porque a minha carteira de habilitação está aqui. Sim. O documento do meu carro está aqui. Eu não posso. Eu fiz uma metáfora que eu achei tão boa, que eu até me cumprimentei o dia que eu fiz. Eu olhei para mim mesmo e falei, nossa, você mandou muito bem. Que assim, eu uso 6 graus de miopia. Eu não enxergo você sem óculos. Ficar sem o celular é a mesma coisa para um jovem hoje. Ele até sobrevive, mas muito mal. Muito mal. Se eu tirar o óculos aqui, ó, eu não consigo fazer essa entrevista direito. Porque eu não sei onde você tá, não sei se você está sorrindo ou não. Né? Eu vejo um borrão aqui. Eu não vejo uma pessoa, eu vejo um borrão. Eu consigo sobreviver? Consigo. Eu consigo achar comida, consigo, sei lá, tomar banho, mas a minha vida é muito ruim. Um jovem ou uma pessoa sem celular hoje é igual eu sem óculos. Até vive, mas muito mal. Muito mal, exato. E como que a gente trata isso? Ou melhor, previne, né? Isso. Porque não dá, como você muito bem colocou, não dá para pegar o celular e jogar no lixo. Não tem como fazer isso. Então, a melhor maneira é a prevenção. E essa prevenção vem através da conscientização, da educação. Isso. Então, a Sharonzinha entrou no mestrado em educação para fazer isso com maestria e eficiência, depois de já ter montado a minha empresa, que é a SUP, a SUP, que é um A gente já vai falar sobre ela e você vai beleza. deixar os seus contatos e tal. Não, mas beleza. que é importante também. Também, ótimo. Mas a SUP surgiu disso, né? Dessa problemática inteira e a partir do momento que eu vi, não tinha como desver. Eu até tentei, não, isso não é problema meu, vou cuidar da minha filha, dos grupos próximos aqui, dos meus sobrinhos, e é isso. Mas arde no coração, sabe? Não tem como deixar para trás. Então, eu criei a SUP, fundei a SUP, que visa, então, levar essa conscientização através de formação de professores, palestras dentro das escolas, do meio corporativo também, e virar essa chavinha, né, para o uso consciente. Então explique para as pessoas o que é a SUP Brain Academy. Exato. Vai lá. A SUP, então, é uma startup, uma edtech, né, voltada para a educação, que tem como objetivo conscientizar os pais, os professores, os pedagogos, as famílias, para o uso consciente das telas. Como? Explicando os malefícios, começando a partir da área fisiológica, da parte cerebral. Por quê? Comecei essa entrevista falando que quando a gente trata de assuntos pesados como pedofilia, suicídio e depressão, é difícil das pessoas entenderem. Então, uma das estratégias que eu usei foi, vamos abordar a parte fisiológica. Se eu falar que o neurônio está morrendo, a pessoa vai ter uma abertura maior para começar a me ouvir. Então, mostrando quais partes cerebrais estão sendo afetadas e por quê, e como prevenir, para depois a gente começar com os assuntos difíceis. Boa, uma boa estratégia. Eu não tenho essa estratégia, eu falo já na lata, talvez. O que é necessário também, né? Mas talvez não tenha dado um resultado tão bom quanto o seu, né? Vou pensar sobre isso. Tá bom. Porque os 2 últimos livros que eu escrevi são sobre isso, né? Aham. Então, principalmente aquele de redes sociais na educação brasileira. É um livro que mostra como faz mal para a educação. Né? Agora eu estou fazendo um pós-doutorado em saúde mental para entender isso, como que as redes sociais fazem mal na hora do estudo. Porque, claro, eu estou ligado à educação, né? Sim. Então, assim, eu não tenho esse desejo de pai, porque não sou, mas eu tenho o desejo do educador. Sim. Tipo, olha, eu quero ver por que os meus alunos estão cada vez mais difícil de ensinar para eles, né? Porque se antes eu conseguia no meu mestrado, já que você está fazendo mestrado agora, eu sentava e estudava 4 horas por dia, eu não tinha nenhum incômodo, porque não tinha celular. Quer dizer, o celular existia, mas eu comecei a mestrado em 2008. E não precisava de estrelinha também, né? Isso. A gamificação eu sou um pouco receosa com isso. Isso, não precisava de estrelinha também. Uhum. Então,
tem algumas coisas interessantes. E daí, com a SUP, ou não, você participou daquele Rocket, né? Da Rede Globo e tal. Não foi o... Não foi a SUP? Foi a SUP, mas não foi o Rocket. Foi qual? Foi o Desafio de Sucesso da RIC. É concorrente. Ah, tá. Mas era a mesma linha. Tanto que o Rocket eu cheguei a fazer a inscrição esse ano, mas abandonei porque o mestrado exige um pouquinho mais do que eu imaginava. Então, vamos fazer bem feito, Sabe uma coisa de cada vez. Todo professor de mestrado tem certeza que a única coisa que aquela criatura faz na vida é a disciplina dele, né? E eu tenho 2 disciplinas e eu tenho certeza que as pessoas fazem cada disciplina. Nem eu falo comigo mesmo quando eu faço uma disciplina e outra. E é exatamente por aí. Eu sabia que era desafiador e que era intenso, puxado, mas eu não sabia que era tanto. Então, desisti não, né? Coloquei como stand-by para o ano que vem, voltar, né? A investir nesse tipo de produção, que é um reality show. E me dedicar este ano para fazer bonitinho, direitinho, como tenho feito até agora, né? O mestrado. Mas eu participei o ano passado do Desafio de Sucesso, que foi o primeiro reality show da RIC TV de startups aqui do Paraná. Então, foram mais de 500 empresas inscritas. Eles selecionaram 8 e dessas 8, 3 ficaram até o final e nós fomos um dos finalistas. Olha! Foi muito legal. Mas conte mais, as pessoas querem saber. Tá bom. Foram 2 meses de programa, intenso demais. Então, Mas como que era o programa? Porque as pessoas não sabem. Lembra que a gente tá falando aqui do Paraná, que a gente sabe mais ou menos o que é. Sim. Mas esse programa pode correr o Brasil inteiro e vai pra internet. Então, explica aí. Tá. Esse reality show de startups, então, ele visava ali nos instruir também com relação à estrutura empresarial. O que é difícil. Bem difícil. Então, toda a construção de marca, de branding, de Qual que é a diferença de marca e branding? Olha, não sei dizer direito também. Tá bom. Porque essa área não é minha. Eu achava que era sinônimo. Pode ser que seja. E eu falei 2 palavras redundantes aqui. Tudo bem. Não é minha área. Ok. Só sei que a gente passou por um rebranding. E do rebranding eu posso falar que foi maravilhoso. O mundo empresarial, ele é muito desafiador, ainda mais para pequenos, né, startups, que tem que cuidar. Então, são vários pratinhos ali que o empresário tem que cuidar ao mesmo tempo. Então, fazer a marca, estudar o produto, o mercado, estratégia de venda, marketing, tudo. E nisso, eu acabei deixando o nome da empresa e a marca como qualquer coisa. Então, o nome inicial era Match Cerebral, porque eu quis fazer uma brincadeira de, deu match, dê match com você mesmo, sabe? Desenvolver autoconsciência, intencionalidade e tudo mais. E, ficou assim, beleza, tá maravilhoso, vamos continuar com o produto, né? E cuidando ali dos outros pratinhos. E quando chegou no Desafio de Sucesso, no programa, nós éramos avaliados por... Era você e mais quantas pessoas? 8 entraram. E cada Não. A sua empresa eram quantas pessoas? Eu e mais 2. Tá. O Nick e o Cazé. O Nick é o jurídico e o Cazé que entrou para fazer o rebranding da marca. Justo. Sim. E lá no Desafio de Sucesso, eu ouvi de um dos empresários da banca, que eram 4 e mais um convidado, então eram 5 empresários por tipo desafio. Masterchef. Tipo Masterchef, exato. E ele falou, olha, mas, né, como que fala esse nome? É Match Cerebral? Caramba, não se lê desse jeito. Não, mas tem que ser um nome que é fácil de ler. E nesse mesmo dia, o Cazé, que já estava em conversa comigo, Cazé Grabias, que é meu amigo desde a infância, que trabalha com construção de branding, já tinha me apontado alguns erros, assim, de marca. Então, a leitura, o próprio conceito fonético, né, de match, da match, mas, você tá falando de criança e educação. Match, não é legal, né? Então, vamos rever tudo isso. E aí, nós tivemos várias discussões, encontros e brainstorm para construir a marca. E qual é o objetivo, o conceito, o que eu quero com a empresa, né? Simon Sinek, né? Comece pelo porquê. Sim. Então, o que você quer, o porquê da empresa. E, a partir disso, nós construímos, então, e chegamos no acrônimo SUP. Que significa?
Seeds Under Path, que vem da parábola do semeador. Agora entra o nosso propósito enquanto educadores. Você pode não ser pai ainda e não ter filhos, mas o seu Eu objetivo... tenho 3 bonsai. Tá. É um Eles bom me dão começo. frutos. Me dão frutos. Eu tenho uma goiabinha tão bonitinha. Eu matei a samambaia, então apesar de ser bióloga, planta não é minha área, enfim. Me perdi. SUP significa... SUP. Exato. Então, o nosso objetivo enquanto educadores é deixar um legado, certo? Deixar a nossa sementinha, que uma hora ela vai crescer em algum lugar. A responsabilidade do crescimento não cabe só a nós, mas a da entrega do plantio, sim. Então, vamos plantar sementinhas e deixar a nossa marca, aquilo que a gente quer, a melhor parte do nosso coração, por onde a gente passar. Então, SUP é para deixar mais próximo mesmo. Tem o nome, né? A gente dá nome curto, assim, sigla para as pessoas, né? Sigla não é ótimo, é apelido. Giovana. Não, é a Gi. Deixa um pouquinho, né, mais próximo. Então, Seeds Under Path. Não, é a SUP. É o brother, é o amigo que está perto. Certo. São as sementes no caminho. Exato. São as Muito sementes bem. no caminho. Muito bem. Em inglês. Exato. Até porque Certo. o nosso objetivo não é só o mercado brasileiro. Então, por isso, em inglês. Muito bom, muito bom. E daí... o que a SUP tem a ver com a sua pesquisa de mestrado? Qual é a sua pesquisa de mestrado, por falar nisso? A SUP é a minha pesquisa de mestrado. Ah, viu? Em sinônimo, tá. O impacto das novas tecnologias digitais sobre o processo de maturação cerebral da criança e do adolescente. Vira um palavrão, né? Aí a gente usa palavras difíceis, tecnologias digitais, maturação cerebral, isso distancia muito, fica difícil Você quer de ver entender. qual o tamanho da asneira que estão fazendo com as crianças. Exato. É a mesma coisa que eu fiz. Exato, por isso que eu bebo tanto na sua fonte também, Lógico. né? Inclusive, com a orientação do professor Daniel, vou fazer um seminário, que é da USP, se eu não me engano, foi aprovado e tem o seu texto. É o seu texto com do Tales, de filosofia da USP também. É uma combinação dos dois, assim, que tá ficando lindo. Para falar de construção de moral e ética e as redes sociais, como elas impactam neste processo. Porque é o que a gente tem hoje, né? É o que a gente tem. E a ladeira desce, né? A ladeira desce. A ladeira desce E pensar que nos anos 50 eles achavam que a televisão ia estragar as pessoas? Mal sabiam eles. Errado não tava também, né? Não tava não. E o cinema já tinha estragado antes, e o rádio um pouco antes ainda. Mas daí você acabou de começar o mestrado, né? Exato. Quer dizer, faz aí uns 6 meses e tal. E até agora, o que você tá achando do mestrado? Não precisa florear. O que você tá achando do mestrado e o que ele vai trazer para sua pesquisa? E tudo bem, são 3 perguntas. E como que essa sua pesquisa chega na sociedade? Tá. Então, primeiro, que você gostou se você está gostando do mestrado ou não, e se ele está sendo útil para aquilo que você imaginava que ia fazer. Sim. Até foi engraçado que quando eu comecei o mestrado, todas as minhas amigas, eu comentei isso contigo já, né? Falaram, mas você tá maluca? Pra quê? Para que investir, além, né, do investimento financeiro, a dedicação, porque é um financeiro tempo de gigantesco. Financeiro de menos. Sério, eu fiz público. E o meu foi metade do meu salário. E era público. Porque assim, eu dava aula de manhã e de noite. E de repente, todas as manhãs eu tinha que ficar pro mestrado. Então eu perdi o salário da manhã, fiquei só com o da noite. Perdi metade do meu salário. Perdi não, né? Investi metade do meu salário no meu mestrado. E valeu a pena? Mas demais. Investiria os 2, manhã e noite. Fácil. Porque assim, nada no mundo faz a sua cabeça expandir mais do que o mestrado. Nem o doutorado. O doutorado Que bom saber disso. Porque quando você entra no mestrado, você está muito cru. Mesmo as pessoas, eu sabia escrever muito bem, modéstia à parte, eu escrevo bem. Mas eu não sabia escrever cientificamente. Eu aprendi no mestrado. E eu tô aprendendo isso agora também. No doutorado você já sabe. Então assim, por mais que eu leia muitos livros e tenha uma biblioteca legal e tal, eu não fichava os livros. Aprendi a fichar no mestrado. No doutorado eu já sabia fazer isso. Então o doutorado, um monte de coisa
que não está ligada à pesquisa, mas está ligado à metodologia, você aprende no mestrado e não no doutorado. Por isso que o mestrado é mais difícil. E é difícil. Mas ele abre, assim. Demais. Você vira outro ser humano. E tem uma frase que eu escuto desde muito pequenininha, dos meus pais, da minha madrinha, das minhas tias, que é: nada substitui o conhecimento. Nada. E não existe nada mais libertador que conhecimento. Aí a gente já pode entrar numa questão filosófica, né? Devemos, talvez. Então, o que é liberdade? Eu gosto muito de uma combinação ali de Heidegger com Viktor Frankl, que, né, liberdade é depois de você receber o input ali, o estímulo, tem aquele espaço antes da resposta, né? Isso. Então, reflete sobre aquilo. Da onde veio o input, quais são os seus objetivos com a sua resposta, para que aquela resposta, até onde a sua resposta vai reverberar, porque as nossas atitudes reverberam e muito. E nós somos construtores da nossa realidade. Isso. Então, a liberdade vem daí, pelo menos a minha liberdade, a minha concepção, juntando esses dois autores sensacionais, então a liberdade vem da nossa responsabilidade com a nossa resposta. E o conhecimento dá essa liberdade. Ele traz essa bagagem para você escolher da melhor maneira possível como você vai responder a qualquer situação e qual o legado que você quer deixar. Porque tem uma coisa que você chamou atenção aí, que passou sem querer, mas eu peguei, porque, né, a gente é professor, então... que é o processo reflexivo, né? Total. Essas redes sociais, elas não permitem um processo reflexivo. Elas são feitas para que sejam respondidas na hora. E, obviamente, você já assistiu minhas aulas e tal. Enquanto as pessoas estão falando, eu estou refletindo sobre o que vocês estão falando, eu anoto, refletindo para poder tentar, obviamente que nunca consigo direito, mas tentar dar a melhor resposta possível para aquela pessoa. Mas isso é um processo reflexivo. Isso não é na lata. Se você responde tudo na lata, você está errado, em geral. Sim. Né? Porque... E a rede social, justamente por essa questão dos feeds, né? Facebook, Instagram, Twitter. Se você não responder na hora, some, né? Então você tem que responder na hora. E, cara, responder na hora... A chance de trazer um problema é muito grande, né? Pois é. E fora a falta de comunicação por essa não reflexão. Né? Porque o excesso é sempre falta. Isso é psicanalítico, mas todo excesso está imbricado em uma falta. Então, o excesso de informação significa falta de informação. Completamente. Né? Então, você tem tanto estímulo, tanta coisa que você não... Tem uma pesquisa muito legal que fizeram, esse está no meu livro, que é... O pessoal ficava horas no Facebook, na época, né? Facebook, daí depois entrevistava a pessoa 20 minutos depois. E aí, o que você lembra? Nossa. Nada. Talvez das últimas 2 ou 3 postagens, mas não lembra nada. A pessoa ficou 4 horas, não lembro quantas horas, estou chutando aqui, mas ficou 4 horas vasculhando e vendo, e quando você pergunta, nada. Ela não lembra de nada. Porque não houve o processo reflexivo. Porque não existe processo reflexivo. Né? A Marianne Wolf fala isso num dos livros dela também, que, se eu não me engano, é O Cérebro na Era Digital. É um livro de capa preta. Da importância da leitura. Mas a leitura reflexiva. Exatamente. Porque nós estamos na era onde as pessoas mais leem de maneira superficial. Isso. E aí eu tenho que tirar o chapéu agora para os copywriters, né? Que são super bons quando constroem aquela chamada sensacionalista e fica por ali mesmo. Então as pessoas saem debatendo aquilo e divulgando sem ler, leu a chamada, não leu o estudo. Um exemplo bem... recente, mais ou menos, lembra daquela foto de uma pessoa extremamente encurvada que saiu em um estudo que essa vai ser a evolução do ser humano. Então, era um ser humano de corcunda, todo esquisito. Não assim. vi, mas... E usaram essa foto que realmente estava no artigo científico do pesquisador, só que ele falava uma coisa completamente diferente. O oposto, né? Nossa, e distorceram e aquilo virou assim quebrou a internet ali, né? Se falando dessa evolução do ser humano, e não era aquilo que o pesquisador estava falando de fato, né? Então,
Porque o excesso de informação é não informação. Exato. Alguém... como o Renato Russo, Legião Urbana, fala demais por não ter nada a dizer. Quem fala isso também é o Chorão. Mas daí eu não gosto. Ah, então tá bom. Eu também não gosto muito, não, mas eu costumo usar ele. Na verdade, o Legião Urbana eu gostava até o 3º álbum, a partir do 4º foi uma tortura. E eu tive que ouvir até o 4º, porque minha tese de doutorado é sobre o rock nacional. Então, o 4º álbum é muito ruim. Eu não conheço a fundo. Só as mais você famosas ali. Você nem tinha nascido ainda, né? Não, Então, as famosinhas vai, né? não. Mas então, independente disso, uma coisa que é interessante de destacar nesse processo é que o conhecimento, ele é individual. Sim. Por isso que eu não transfiro conhecimento. Sim. Por isso algum professor falar a transmissão do conhecimento. Não existe transmissão do conhecimento. Adoraria receber, né? Faria Matrix. Faria o upload da cabeça de várias pessoas. Mas não, o que acontece é que eu como professor, passo informação. E os alunos, por meio de um processo reflexivo, aprendem. Ou não. Ou não. Mas é a partir de um processo reflexivo. Por isso que as pessoas aprendem coisas diferentes a partir de um mesmo discurso. Né? E quando a gente está em sala de aula, por exemplo, no mestrado, é isso que eu faço. Todo mundo lê o mesmo texto e as coisas são muito diferentes. Muito. E essa é a magia do livro, né? Essa é a magia do livro. Tanto que qualquer pessoa que leu O Senhor dos Anéis ou Harry Potter antes de assistir o filme vai achar o filme uma porcaria. Porque ali no livro você é coautor da história, né? Você imagina, você constrói, você participa. E os livros, de forma cognitiva, eles são fantásticos para essa academia cerebral. Porque eles conseguem integrar ali vários setores diferentes. Então, a parte imaginativa, a criativa, a social, a moral, a empática, a psicomotora, porque você realiza os movimentos internamente ali junto com o personagem. E quando a gente assiste o filme, já recebe pronto. Então, porque não tem todo o mesmo livro trabalho. cria uma imagem mental, né? Sim. E a imagem mental sempre é melhor do que a do cinema. É claro. Quer dizer, sempre não. Existem algumas ressalvas. Tipo, o Iluminado é muito melhor o filme do que o livro. 2001, Odisseia no Espaço, é muito melhor o filme do que o livro. Eu não li o livro. Mas o filme é bom. Melhor. Só que nesse caso, o filme e o livro foram feitos juntos, né? Uau. Chegou o Stanley Kubrick, que era o melhor cineasta de todos os tempos, vai falar com o Arthur C. Clarke, que àquela altura era o melhor escritor de ficção científica do mundo, e falou a seguinte frase: que tal fazermos o proverbial filme de ficção científica? Proverbial. Uau. Tipo assim, eu vou fazer o melhor. A partir doravante, a palavra ficção científica estará atrelada ao nosso filme. Quer fazer junto comigo? Aí o Arthur C. Clarke topou. Eles fizeram. Saiu a obra de arte maravilhosa. Pra mim é o melhor filme de todos os tempos. É muito bom. Eu tenho o livro. Eu não sei porque eu tô falando isso, mas é muito nerd. O meu livro é a edição de 50 anos. E que ele vem numa caixa. O livro tem o formato do monolito. E tem o osso. Ele veio com o osso de brinde. Aquele osso que ele joga. Olha! Eu tenho isso lá em casa. Yes. Isso É foi muito nerd. Isso foi muito nerd. Mas é muito legal, né? Não precisava ter falado isso mesmo porque é entrevista com você. Mas é que às vezes... Agrega valor? É que às vezes a gente não consegue, né? Não consegue porque é muito legal. Sério, é muito legal. Da editora Aleph. E foram feitos só 500 no Brasil inteiro. Aí fica mais legal ainda. Daí fica mais legal. Mas voltando ao processo reflexivo, porque a gente só tem mais 5 minutos. Meu Deus! Pois é. Eu acabei de ver o horário aqui. Mas voltando ao processo reflexivo, de que forma que você acha que o seu mestrado, lá no final, a sua dissertação, vai contribuir para a sociedade? Porque ela vai validar a minha empresa. Então, a SUP, ela consiste numa sequência de cursos, é uma trilha de cursos para a formação de professores. A partir do momento que o professor, o pedagogo, enfim, entende, e os pais também, porque a gente trabalha em conjunto com a comunidade, entende de maneira fisiológica e aplicável no dia a dia todos esses processos dos perigos do excesso das novas tecnologias digitais, ele consegue trazer isso para dentro da sua casa, para dentro da sala de aula e usar as tecnologias de maneira eficiente e consciente. Então, diminuir esse impacto que
acaba, né, no final da ladeira, a gente já falou que é suicídio, depressão e pedofilia. Então, é blindar essas áreas e trabalhar de maneira preventiva. Muito bem, muito bem. Inclusive, essa palestra que eu dei na Secretaria de Saúde, ela começou com o gráfico de suicídio de meninas, que subiu 6 vezes. Aumentou muito. 600%. De 2012 até aqui. Né? É um gráfico que vai subir muito subindo. Né? E tem muito estudo, né? Tem. Sobre a exposição das meninas dentro das redes sociais, de como elas sofrem muito mais do que os meninos, né? E é que os meninos sofrem nos jogos. Nos jogos, isso. É outro lugar. Né? E tudo isso vem lá de trás, quando os caras quando proibiu-se a veiculação de propaganda nos Estados Unidos para crianças. Aí na hora que, não pode mais fazer propaganda para crianças, então a gente tem que fazer uma coisa para meninos, para aparecer nos jogos de futebol, de esportes, NFL, sei lá o quê, e para as meninas, para que isso seja feito em outro tipo, na Cosmopolitan, em outro lugar. Aí dividiram. Aí os videogames ficam atrelados aos meninos. E as bonecas e outras coisas das meninas. E é engraçado, né? Isso é de quando? 60? Não, quase 80 já. 80 e poucos. Tá. E hoje, elas são bombardeadas, né, de publicidade dentro dos jogos, dentro das redes sociais, em tudo. É bizarro como é contraditório, como parece que a gente retrocedeu nesse ponto, né? Talvez tenha. Mas eu preciso, infelizmente, acabar com essa entrevista. É uma pena, mas antes de acabar, queria que você passasse os contatos. Aqui tem a câmera, ó. Você pode olhar para ela e falar todos os seus contatos da SUP, como que as pessoas te encontram. Tá. Dentro das redes sociais, vocês podem me procurar. Meu Instagram é Sharon Mendes, neurobióloga. Então, Sharon, S-H-E, porque minha mãe abrasileirou o nome. Justo e diferente, né? Então, é Sharon Mendes, neurobióloga. O da SUP é SUP, S-U-P, Brain Academy. Os mesmos nomes para YouTube, para LinkedIn também, e estamos dentro das redes sociais, entregando muito conteúdo por ali também, aplicáveis no dia a dia das pessoas, então vale conferir. E nós temos também um programa de lives toda segunda-feira, qual você já participou muito bem. E foi maravilhoso, foi incrível. Toda segunda-feira nós entrevistamos especialistas da área e falamos sobre tecnologia, sobre os estudos do meio acadêmico, trazendo todos esses estudos para o dia a dia de uma maneira mais utilizável e prática. Pode ser. Maneira mais interessante, mais palatável. Porque às vezes o estudo está muito longe da sociedade. Né, eu tinha um professor de história que falava que até existem historiadores que escrevem para ser lidos. Até existe. Até é maravilhoso. Esse é o Marcos Napolitano, que você já leu alguns livros dele. Sim. E o cara escreve para ser lido. Napolitano é tipo um gênio. Né? Então, o nosso objetivo é chegar lá. Isso, mas aplicável. Não vai dar. Para chegar que nem o Napolitano. Napolitano é tipo Mozart, sabe? Você não chega lá. Calma, tem chão. Tem chão. Sei. Mas então, Sharon, de qualquer forma, muito obrigado por ter vindo aí. Obrigada. Foi bem pelo divertido. Convite. Bem divertido. E você que está aí do outro lado sabe que na semana que vem tem outra pessoa bem legal sentada nessa cadeira com este microfone aqui para falar coisas bem bacanas sobre tecnologias, educação e o que tiver pela frente. Beleza? Então, até mais. Tchau, tchau, pessoal.